Oi, pessoal. Vamos progredir, no nosso estudo. Hoje nós vamos falar da cura do paralítico. O nosso estudo é o 46. E esse tema ele é extremamente interessante, principalmente na linha daqueles estudos que a gente vinha fazendo, presencialmente. Agora nós estamos retomando na cura, da personalidade pela individualidade. Esse trecho que nós vamos ler hoje foi narrado por Mateus 9, 1, 8, em Marcos, capítulo 2, 1 e 12, os versículos, e Lucas, capítulo 5, os versículos 17 e 26. E está baseado no livro Sabedoria do Evangelho, do Pastorino. Mateus registrou assim: Jesus entrou numa barca, atravessou para o outro lado e foi para a sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico em maca. Vendo Jesus a confiança deles, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, teus erros foram resgatados. Ora, alguns fariseus disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: por que pensais coisas más em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: foram resgatados os teus erros, ou dizer: levanta-te e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder para resgatar os erros, disse ao paralítico: levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para sua casa. Vendo isso, as multidões temeram e glorificaram a Deus, que dera tal poder. Marcos registrou assim: alguns dias depois, foi de novo Jesus a Cafarnaum. Quando fala que é a sua cidade, Jesus elegeu Cafarnaum como sendo a sua cidade, E soube-se que ele estava em casa. É bem significativa essa passagem, Muitos afluíram ali, a ponto de não haver lugar nem junto à porta. E ele lhes falava a palavra. E trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo chegar a ele através da multidão, destelharam o teto no lugar em que ele estava e, feito uma abertura, arriaram o estrado em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a confiança deles, disse ao paralítico: filho, teus erros foram resgatados. Estavam, porém, ali sentados alguns escribas que raciocinavam em seus corações: por que este profere blasfêmia? Quem pode resgatar erros, senão só um, que é Deus? Mas Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim raciocinavam dentro de si, perguntou-lhes: por que raciocinais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: foram resgatar os teus erros, ou dizer: levanta-te, toma teu estrado e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de resgatar erros,
disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu estrado e vai para tua casa. Então, no mesmo instante, levantou-se ele, tomando seu estrado, retirou-se à vista de todos, de modo que todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Lucas registrou assim: e ocorreu num daqueles dias em que ele estava ensinando e achavam-se sentados perto dele fariseus e doutores da lei vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a força do Senhor estava nele para curá-los. Vieram uns homens trazendo na maca um hemiplégico, ou o paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo através da multidão, subiram ao terraço, por entre os tijolos, e desceram na maca para o meio de todos, diante de Jesus. E vendo Jesus a confiança deles, disse: homem, teus erros foram resgatados. Começaram os escribas e os fariseus a raciocinar, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode resgatar erros, senão só um, que é Deus? Mas Jesus, percebendo-lhes os raciocínios, disse-lhes: que raciocinais vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus erros foram resgatados, ou dizer: levanta-te e caminha? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de resgatar erros, disse ao hemiplégico: a ti te digo, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Imediatamente levantou-se diante deles, tomou a maca em que jazia e partiu para sua casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, glorificando a Deus, e encheram-se de temor, dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Muito bem, uma lição muito interessante. Entendendo então a lição. Alguns dias, diz a leitura, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. Como eu disse já no início, Cafarnaum, Jesus escolheu aquela cidade para se estabelecer, para trabalhar ali. E todos que estavam naquela cidade, era uma cidade pequena, conforme a gente já disse, em outros estudos, todo mundo ficou sabendo que Jesus estava em casa. Agora, o que significa estar em casa? Significa total domínio de si mesmo. Quando cada um de nós estiver totalmente em casa, significa que o intelecto está tranquilo, as emoções estão tranquilas. Esta casa tanto pode ser a casa física, no caso da história, como principalmente a casa mental e a casa espiritual. Ajuntaram-se ali, então, muitos, praticamente a cidade inteira, a ponto de não caberem lá dentro, ficavam todo mundo na porta, Uma multidão, vamos dizer assim, para uma casa tão pequena. Imagina a população, talvez, de uma cidade, como é que ia caber todo mundo em uma casa, do ponto de vista físico mesmo. Então, estava cheio dentro de casa, e até a porta estava tudo lotado. E no terreiro, provavelmente, na vizinhança da casa ali, com certeza estava todo mundo espremido ali. E Jesus lá no meio da casa.
né? E ele anunciava a palavra. Quando fala a palavra, significa anunciava o verbo libertador, o verbo da ação espiritual sobre as coisas da vida perecível, da vida da normalidade. Então Jesus anunciava a palavra, isto é, a ação do Espírito. E todos os que estavam ali, lógico, estavam ávidos, né, para ouvir o que Jesus dizia. Nisso, então, vieram 4 pessoas trazendo um paralítico. Isso aqui para a gente é fundamental. Essa é a base de todo o estudo que a gente já trabalhou a respeito do... É claro, é uma interpretação do Pastorino que a gente acabou trazendo e que é muito interessante. Aquele triângulo, né, que a gente sempre desenha, significando a nossa individualidade, e o quadrado, né, simbolizando a criatura humana, né, o espírito encarnado, a personalidade. E exatamente 4. Né? Nós temos lá o corpo físico, nós temos o corpo mental, o corpo vibracional e o corpo emocional, né? Esses 4. Então, essa pessoa estava sendo carregada, essa personalidade trazida por 4 tem essa representação do ponto de vista simbólico, claro, né? Agora que legal, e não podendo aproximar-se de Jesus, imagina, do ponto de vista físico, uma pessoa deitada numa maca, carregada por 4 pessoas, por outras 4, o terreiro ali totalmente tomado de gente, não tinha como eles passarem, e não podendo então aproximar-se de Jesus por causa da multidão, todas aquelas pessoas ali que estavam rodeando Jesus eram também personalidades doentias em busca de algum benefício milagroso, vamos dizer assim, né? Então, onde Jesus estava, as pessoas também estavam tentando buscar a cura para os seus males, outros por curiosidade, qualquer coisa nesse sentido. É lícito buscar? Claro, mas nem todos estavam carregados por 4. Ainda não tinha essa ideia das nossas personalidades e do processo que cada um estava vivendo, né? O paralítico, embora fosse paralítico, já tinha essa noção desses 4 corpos que ele carregava e que os 4 corpos precisavam ser curados ou transformados, né? Eles então descobriram uma nova forma. Eles foram para o lateral, uma escada lateral, subiram até o telhado, fizeram uma abertura entre as telhas e baixaram o leito até o meio do cômodo, isto é, até próximo ao coração sagrado do Cristo. Baixaram o leito até a metade do cômodo, ou onde estava ali, do ponto de vista também simbólico, o coração sagrado de Jesus. Jesus, então, achou aquilo muito interessante, né? E vendo a fé, né, o esforço, vamos dizer assim, do paralítico, Jesus fala assim: filho, os teus pecados, os teus erros foram resgatados ou perdoados, conforme, né, uma das versões nos diz. Estavam ali então sentados os escribas e eles arrazoaram em seu coração. É muito interessante, eles raciocinaram em seu coração. Isso é tão interessante, porque só recentemente, nós já falamos isso diversas vezes, só para lembrar,
Só recentemente é que a ciência entendeu ou descobriu que existem neurônios, muitos neurônios, também no coração, não só no cérebro. Então, não é somente o nosso cérebro que pensa, mas os nossos corações também pensam. O coração de cada um. E a ciência descobriu isso recentemente, né? Então, veja bem, por que vocês estão raciocinando em seu coração? Isto é, vocês estão utilizando emoções e sensações grosseiras para criticarem uma coisa que vocês não conhecem. Jesus diz, por que vocês arrazoaram em seus corações, dizendo, por que esse homem fala desse jeito? Isso os fariseus falando. Ele blasfema. E eles detestavam todo tipo de blasfêmia, né? Que é falar mal ou usar o nome de Deus em vão. Ele falou, por que esse homem está dizendo aqui que ele está perdoando os pecados? Só Deus pode perdoar o pecado. Não sabiam ou não aceitavam que Jesus é a própria manifestação divina entre cada um de nós. Assim como em cada um de nós existe a manifestação divina que atua na nossa individualidade para equilibrar as nossas personalidades. Mas Jesus, então, percebeu rapidinho em seu espírito que eles arrazoavam, criticavam dentro de si e falou, por que vocês estão procedendo com isso, gente? Qual que é mais fácil de dizer? Os seus pecados são perdoados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Para Jesus isso não faria diferença. E aí os fariseus acabaram se calando, se é que a gente pode entender dessa forma, né? E Jesus ainda vai mais longe, ele fala assim, olha, para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem, isto é, o homem renovado, o homem espiritual, o Filho do Homem é aquele que não precisa mais, nós já falamos diversas vezes, é aquele que é herdeiro de si, é aquele que já conseguiu compreender todo o processo das partículas adamantinas da criação de Deus, já está dentro dele. Então o processo de cocriação é perfeito e rápido. Esse é o Filho do Homem, né? Então, para que vocês entendam, compreendam que o Filho do Homem tem o poder e autoridade para perdoar os pecados, todos os erros, as falhas. Então, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isto é, levanta-te, ação. Primeiro, sair da horizontalidade. Partir para a verticalidade. Toma o teu leito. Abandona o local que você está deitado. E vai para a tua casa, isto é, assuma a tua casa mental. Assuma o poder espiritual que você tem. Tenha o ânimo de dono de você mesmo. Ele então se levantou, tomou seu leito e saiu à vista de todos. E todos ficaram assim pasmados, né? E glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante. É muito interessante
essa lição, né? Entendendo então essa lição em seu sentido mais profundo, que é a linha de estudo que a gente sempre traz, o que significa? Muitas criaturas, personalidades, tornam-se paralíticas na estrada evolutiva, porque estão presas a um passado de erro, às crenças limitantes. E embora esses sofrimentos que estejam já resgatados ou resgatando, a pessoa ainda acha que está devendo. Porque nós nos acostumamos na vida material durante milênios e milênios e milênios. Muita coisa a gente já resgatou, mas ainda acha que está devendo. O karma. Então, acaba calculando na mente que falta ainda muita coisa para se melhorar, né? Quando acontece que vem uma palavra, por isso que Jesus pregava a palavra, quando vem um verbo de ação superior, clamando ou até ordenando para que a pessoa progrida, para que a pessoa possa avançar na senda evolutiva, enquanto não chega essa palavra, a pessoa fica estacionária. Até o momento que a pessoa percebe dentro dela esta palavra, esse verbo divino, que a nossa consciência, onde estão as leis divinas, quando então essa consciência desperta, a pessoa levanta, toma o seu leito e prossegue. Então esse exemplo que a gente está trazendo aqui desse paralítico, quando ele tomou o contato com Cristo e, logicamente, foi tratado carinhosamente com a declaração, vamos dizer assim, de que ele deveria readquirir o entusiasmo pela jornada. O karma dele já havia terminado, mas ele ficou preso numa série de crenças. Mesmo então, passando por aqueles sofrimentos todos, já havia, de certa forma, esgotado aquele processo, aí precisou de uma palavra para que ele pudesse prosseguir na sua jornada. O paralítico, então, ele estava estacionado na evolução por desânimo, sem saber como se mover. Então, esses 4 amigos, esses 4 corpos, na qualidade de guias, é que vão levá-lo, quer dizer, as personalidades nossas vão nos levar ao encontro com o Cristo íntimo. Mas acontece que não pode entrar pela porta normal das sensações, das emoções, que a maioria das pessoas tem. De uma certa forma, todos nós buscamos ainda nos ritos religiosos comuns, porque se nós tentarmos seguir nessa linha, nós vamos encontrar uma multidão enorme se acotovelando e impedindo a passagem, porque todos querem buscar o Cristo para encontrar os milagres. Então, esses guias nossos, os nossos mentores, essas nossas personalidades que já estão mais amadurecidas e que querem também o nosso bem, nos ajudam para encontrar o Cristo interno, né? E só vai encontrar isso se a gente sair do dogmatismo.
tem que buscar um caminho alternativo fora das religiões dogmáticas para encontrar o caminho certo. E eles vão até o teto, isto é, no cérebro, onde está o nosso chakra coronário, né? Aqui em cima, que recebe as vibrações do alto, isto é, os ensinamentos verdadeiros que vêm do alto e que fazem mergulhar até o coração, onde baixou o leito. Lá é que fica o Cristo. Lá é que fica a consciência cósmica. É ali dentro do coração que nós vamos pensar em controlar, em trabalhar todas as nossas emoções. Enquanto que o cérebro raciocina no processo intelectual, o coração raciocina nas questões espirituais, nas questões emocionais. Então esses companheiros de jornada percebem um novo caminho, um caminho diferente. Mas acontece que os fariseus se rebelam intimamente. Os fariseus aqui são as nossas outras personalidades arraigadas às crenças. Né? Porque no nível intelectual que essas personalidades ou os fariseus se encontram, não é possível entender um caminho diferente. Precisa seguir sempre aquele rito. E acaba lançando uma excomunhão, falando que o Cristo está fazendo um anátema, né? Está blasfemando. Porque Cristo entende que o verdadeiro caminho não é o caminho normal das instituições, mas sim o caminho traçado pelo Espírito em cada coração sagrado. Jesus, então, ele não se perturba com isso e demonstra por meio de fatos concretos e fatos irrecusáveis que esse é o caminho correto. É nesse caminho, passando por uma estrada alternativa, subindo até o teto, descendo até o coração sagrado, é que nós vamos encontrar essa força crística que opera de modo sábio e soberano e livre, sem depender dos ritos, dos cultos, das crenças e das regras ditadas por aqueles que são donos das reuniões, donos das religiões, como doutores da lei, como a gente vê por aí, até mesmo na doutrina espírita, a gente tem lá os seus ícones, né? E a gente precisa pensar um pouco mais fora dessa caixinha, porque quem segue um caminho orientado pelas pessoas vai dar onde alguém já chegou. Então a gente precisa fazer um caminho alternativo, né? Se eu sigo uma trilha é porque alguém já caminhou pela trilha. Quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso é fantástico, porque Jesus é o caminho. E cada um de nós também tem o próprio caminho. Jesus deu o caminho, mas o caminhar, como a gente fala, é por nossa conta. Então, Jesus é chamado, em outras passagens, até de diabo, né? Falando que ele age como se fosse um demônio. Porque Jesus, ele não se dobrava aos ensinamentos ritualísticos, né, dos doutores da lei. E ao paralítico, então, cabe apenas uma coisa, só uma providência: levantar e seguir adiante, reerguer-se, reanimado, tomando teu leito, significa seu corpo, e regressar para a sua casa, isto é, que nem eu já disse, o ambiente espiritual, a sua casa mental, que é ele próprio, sem dar ouvidos aos murmúrios dos despeitados, dos ignorantes das coisas do Espírito. É assim que ele faz. E essa subida espiritual ela é realizada como uma prova de que o Cristo interno é que tem essa razão, é que tem essa palavra. Mas apesar disso, nós temos que ter muito cuidado com os doutores, os sacerdotes, que não aceitam esse tipo de sabedoria, nem esse tipo de santidade. Porque
tudo aquilo que está fora do que determinadas pessoas ortodoxas falam está errado. Os modelos que são estabelecidos, os ritos que são estabelecidos, estão errados, porque não provém deles. Aí eles continuam, então, dominando, controlando toda a situação. Né? Isso é importante a gente perceber, inclusive para a gente também não ficar preso a nenhum ditame de determinados médiuns, de determinados espíritos, né? A ideia não é essa, a gente precisa conectar-se, cada um de nós, com o Cristo íntimo de cada um de nós. Então, o paralítico entendeu completamente essa mensagem e seguiu o seu caminho, glorificando a Deus, juntamente com todos aqueles que são sinceros, que são honestos, que são verdadeiros discípulos do Cristo. Essa é a mensagem que eu queria, que eu preparei, que eu queria passar para todos. E que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Segunda que vem, a gente tem mais. Obrigado, gente, por tudo.